A estrada de terra serpenteava entre bétulas de folhas amareladas, já tocadas pelo outono. O crepúsculo de setembro descia devagar sobre as planícies nos arredores de Moscou, tingindo o céu com tons profundos de púrpura e laranja queimada. Dmitry Severtov apertou com mais força o volante do velho Ford e abaixou um pouco o vidro. Uma lufada de ar fresco invadiu o carro, trazendo o cheiro úmido de folhas caídas e uma pitada de fumaça distante, como se algum fogueira ainda ardesse nos campos. Faltam só 2 horas, pensou, ajustando o retrovisor com um gesto cansado. A semana de trabalho havia sugado suas últimas energias. A viagem até Tver para buscar um cômodo antigo se revelara mais desgastante do que o esperado. A cliente mudará os requisitos 3 vezes, mas ele engolira seco cada alteração. No ramo de móveis, especialmente quando se trata de um negócio de família, o cliente sempre tem razão, mesmo que essa cliente seja uma herdeira caprichosa de uma propriedade histórica, incapaz de distinguir carvalho de mogno. O sol outonal pesado e avermelhado afundava além da linha do horizonte, alongando as sombras das árvores à beira da estrada. Os pensamentos de Dmitry ficavam mais densos à medida que a noite se aproximava. Outro final de semana sozinho o aguardava. Horas na marcenaria, uma noite com um livro, o sono chegando cedo. Ninguém para recebê-lo com um abraço, para perguntar como for o dia, para encostar o rosto em seu ombro ou dividir os pequenos momentos que dão sentido à rotina. O celular tocou de repente, quebrando o silêncio melancólico. Era como se sua mãe tivesse pressentido seu humor. Ele suspirou e atendeu no viva voz. Dima, filho, já está voltando para casa? A voz de Tamara Ilyinich soava preocupada como sempre. Sim, mãe. Peguei o cômoda da cliente. Amanhã começo a restauração. E a estrada? Não está muito cansado? Nas perguntas simples ecoava aquele cuidado constante que o acompanhava há 40 anos. Dmitry respondeu com um tom neutro. Tudo bem. Chego daqui a 2 horas. Houve uma pausa breve, mas suficiente para que ele soubesse o que viria a seguir. Aquela conversa se repetia há anos, apenas com novos detalhes. Filho, a K. Petrovna da biblioteca me falou que a sobrinha dela vem de São Petersburgo. Uma moça educada, especialista em arte. Mãe, interrompeu com suavidade, não hoje, por favor. Diminha. Com 40 anos não dá para viver sozinho. O tempo passa. Seu pai está preocupado. Ontem mesmo o coração dele doeu de novo. Dmitry estremeceu. Era um golpe baixo, usar a saúde do pai como argumento. Ele mudou de assunto, tentando disfarçar o incômodo. Ele está se cuidando, não é? Claro que sim, mas você sabe. A idade não perdoa. E eu quero ver netos enquanto ainda estou viva. Outro silêncio pesado pairou entre eles, denso como uma tempestade prestes a desabar. Lembro bem o que aconteceu com a Regina, continuou a mãe. Mas nem todas são assim. Existem mulheres de verdade, que vão entender suas escolhas. Regina. O nome da ex-mulher ecoou como uma pontada surda. 5 anos haviam passado, mas a memória teimava em reviver cenas. O olhar de desprezo dela para suas mãos calejadas. As conversas altas ao telefone com as amigas sobre o potencial desperdiçado na roça. Os suspiros exagerados toda vez que olhava para a casa modesta do pai. Dima, poderíamos viver em Moscou com suas habilidades e meus contatos. Não deu certo. As raízes dele eram profundas demais. A marcenaria do pai, o negócio da família, a casa construída com as próprias mãos. Regina queria o brilho da capital, jantares em restaurantes caros e um anel com uma pedra maior. 3 anos de tensão até o rompimento definitivo. Mãe, eu entendo, mas não dá para forçar a felicidade, disse ele, tentando fechar o assunto. Ah, é? Agora virou filósofo? A voz dela ganhou um tom brincalhão. Bom, então vem amanhã almoçar. Seu pai fez um banco novo, baseado nos desenhos antigos. Quer mostrar para você. E quem sabe, convida alguma moça. Última investida. Dmitry sorriu, desligando a chamada. Tudo bem, mãe. Dirijo com cuidado. Desde que se entendia por gente, Tamara tentava arrumar sua vida amorosa. Na escola, empurrava a filha da vizinha para estudarem juntos. Na despedida para o exército avisou, não deixe escapar nenhuma filha de oficial. No aniversário de 35 anos, deu uma camisa com a frase, nenhuma mulher resiste a isso. Só que nenhuma daquelas era a pessoa. Como explicar à mãe que ele não queria um casamento por conveniência ou uma companhia qualquer? Queria algo autêntico, alguém para respirar o mesmo ar, para sentir a presença do outro até através de uma parede, para ser a primeira coisa em que pensasse ao acordar. A noite já havia caído por completo. Os faróis cortavam a escuridão, iluminando trechos molhados do asfalto, folhas amarelas espalhadas e placas de trânsito.
O estômago roncou, lembrando de que era a hora de parar. À frente, as luzes de um posto de gasolina piscavam no escuro. Dmitri sinalizou e entrou no estacionamento. Mais um final de tarde na estrada, mais uma conversa com a mãe sobre a vida que não se encaixava, mais uma noite em um lar vazio. Mas amanhã era sábado, dia de montar um novo buffet para uma família do povoado vizinho. Não era pouco se parasse para pensar. Muitos nem isso tinham. O posto fervilhava com sua rotina noturna. Caminhoneiros exaustos aqueciam as mãos com copos de café de máquina. 2 homens locais mexiam no motor de uma Lada velha, trocando palavrões e risadas. À caixa, uma moça jovem flertava com segurança enquanto batia o caixa. Dmitri abasteceu sem pressa, comprou um sanduíche e um chá na lozinha e saiu para tomar ar. O vento úmido do outono bagunçava seus cabelos. Ele se encostou no carro, mastigando o pão sem gosto e observando o movimento. Foi então que algo chamou sua atenção. No canto mais afastado do posto, 3 rapazes claramente embriagados cercavam uma moça frágil, que segurava com firmeza a coleira de um vira-lata magro. O cachorro rosnava, mostrando os dentes, enquanto ela, encostada na parede, respondia algo aos jovens com voz firme, sem soltar o animal. "Vamos, linda, vem com a gente. A gente se diverte", gritou um deles com a voz pastosa de quem bebeu demais. "Me deixem em paz", pediu ela, calma, mas tensa. O som cortou o ar noturno com clareza. "Ah, para com isso. Não vamos fazer nada. O que tem essa cachorra?" Um deles esticou a mão na direção do animal, que rosnou mais alto. "Ouvi dizer que você pega carona com esse bicho pela estrada. A gente te leva." O segundo riu, agarrando-a pelo braço. Dmitri se afastou do carro sem pensar. Quantas vezes havia se prometido não se meter em encrencas alheias? Mas havia algo na postura daquela moça, a maneira como se mantinha ereta diante daqueles arrogantes, que o fez avançar. "Ei, rapazes", chamou, aproximando-se. "A moça não quer a companhia de vocês. Deem-o fora." Os 3 se viraram. O que vestia uma jaqueta de couro deu um passo à frente, desafiador. "E você é quem, hein? Cuide da sua vida." Uma onda de irritação surda subiu por dentro dele. O dia já fora longo, e o almoço com a mãe no dia seguinte prometia ser mais uma sessão de cobranças. Não precisava daquilo. "Falei para se afastarem", repetiu baixo, fitando o jovem nos olhos. O garoto avançou, mas Dmitri, com calma, abriu a jaqueta apenas o suficiente para que a luz refletisse no cabo de um canivete antigo que sempre carregava, herança do avô. Veterano de guerra com a data de 1945 gravada no metal opaco. "Sou veterano", mentiu com voz medida. "Campanha da Chechênia. E meus nervos não estão nada bons quando perco a paciência." Nunca esteve na Chechênia. O canivete era só uma relíquia, não uma arma. Mas havia algo em seu olhar, em sua postura imóvel, que fez os rapazes recuarem. Tá bom, velho. A gente só brincando", balbuciou um, rindo sem convicção. "Vamos embora", murmurou o outro. Em menos de um minuto, o Volkswagen surrado saía em disparada do posto. Dmitri soltou o ar e se virou para a moça. À luz fraca do poste, viu um rosto pálido, olhos enormes e assustados. O cachorro, agora quieto, apenas resmungava baixo, sem mostrar os dentes. "Está tudo bem?" perguntou, mantendo distância. "Sim, obrigada", respondeu ela com uma voz rouca e inesperadamente grave. "Você é mesmo veterano?" Dmitri esboçou um sorriso culpado, passando os dedos pela cicatriz no punho. Não era veterano. Apenas um reflexo, o punhal havia sido do avô, que o carregou desde Moscou até Berlim. A moça sentiu, e seus ombros relaxaram um pouco. Era jovem, não mais que 20 anos, frágil, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desleixado. Usava uma jaqueta jeans desgastada, uma mochila surrada nas costas e nas mãos, apenas a coleira de tisca, que agora cheirava seus coturnos com curiosidade. "Meu nome é Dmitri", apresentou-se. "Vária. E este é Tisca", respondeu ela, indicando o cachorro com um gesto. Depois hesitou, como se calculasse o risco de confiar em um estranho. Havia algo em seu olhar, a cautela de um animal acostumado a se proteger. "Você deve estar com pressa", disse finalmente. "Obrigada pela ajuda. Nós nos viraremos. Já é tarde para pegar carona." Dmitri apontou para o céu, que escurecia rapidamente. "Para onde você ia?" Vária mordeu o lábio. Tisca encostou-se em sua perna, como se sentisse sua indecisão. "Para ser sincera, não sei", admitiu, baixando os olhos. "Só estou indo." A franqueza dela o surpreendeu. Dmitri estava acostumado a ouvir histórias inventadas, desculpas elaboradas. Mas aquela garota simplesmente dizia a verdade, crua e sem enfeites. "Quer contar o que aconteceu?" Ofereceu com cuidado. "Talvez eu possa ajudar."
O café da estação de serviço cheirava a grãos baratos e belhachi. Sentados junto à janela, enquanto Tisca dormitava aos pés de Vária, ela aquecia as mãos no copo plástico de chá e começou a falar, a voz trêmula. Sou de Heschel. Morava com minha mãe e o padrasto. Ele engoliu em seco procurando palavras, bebia e ficava violento. Primeiro com ela, depois comigo. De todos os jeitos possíveis. Dmitri cerrou os punhos sob a mesa, imaginando o que ela deixava implícito. Quando não aguentava mais, contei para minha mãe. Ela não acreditou. Disse que eu estava inventando para causar brigas entre eles. Vária olhou para a janela, como se visse cenas do passado refletidas no vidro. 2 dias atrás, ele tentou de novo. Peguei uma frigideira e ameacei. Aí ele armou um escândalo. Minha mãe ficou do lado dele e me mandou embora. E seu pai? Perguntou Dmitri baixinho. Vive em Kaluga. Liguei, pedi para ficar com ele. Disse que podia ir, um riso amargo escapou-lhe. Quando cheguei, a esposa dele me recebeu na porta. Disse que não precisava de nenhuma enteadinha e que eu não deveria aparecer nunca mais. Meu pai nem saiu para falar comigo. Fez uma pausa, reorganizando os pensamentos. Passei a noite na estação de trem. De manhã, descobri que haviam roubado minha mochila com dinheiro e documentos. Só sobrou o passaporte no bolso da jaqueta. Decidi ir para Moscou. Achava que lá arrumaria algum trabalho, um canto para ficar. E o cachorro? Dmitri olhou para Tisca que resmungava sonhando. Pela primeira vez, Vária sorriu um sorriso claro, quase infantil, que a fez parecer ainda mais jovem. Ele apareceu ontem à noite perto de um mercado. Estava molhado, faminto. Dei metade do meu pão, e ele não me deixou mais. Desde então estamos juntos. Dmitri observou aquela figura frágil, com a mochila surrada e o vira-lata aos pés, e algo se mexeu dentro dele. Não era pena. Era admiração pela maneira como ela se mantinha de pé, apesar de tudo. Vária começou devagar. Tenho uma proposta. Moro perto daqui, a 1 hora de carro, em um povoado. Tenho uma casa e uma marcenaria que herdei do meu pai. Preciso de ajuda com a papelada e os afazeres domésticos. Pelo que vejo, você tem experiência com documentos? Trabalhei 3 anos na administração rural depois do técnico, respondeu ela, desconfiada. Contabilidade e papéis. O que você está propondo? 1 quarto, comida e um salário modesto para começar. Ajuda com a limpeza, a organização da marcenaria. Depois a gente vê. Você trabalha, junta uma quantia decente e segue para onde quiser. Vária ficou em silêncio por muito tempo, estudando seu rosto. Depois, olhou para a estrada escura além da janela, para o carro estacionado, para Tisca, que dormia com a cabeça entre as patas. Por que você quer ajudar? Perguntou, direta. Dmitri deu de ombros. Não sei ao certo. Talvez porque cansei de voltar para uma casa vazia. Era verdade, mas não era tudo. Havia algo naquela garota, sua honestidade, a dignidade com que enfrentava a tempestade, que havia tocado algo nele. E o cachorro pode vir? Ela perguntou, após uma pausa. Claro, tem um quintal grande, ele vai adorar. Vária olhou mais uma vez para a estrada, como se pesasse todas as opções possíveis. Então, com uma determinação quieta, disse: Sabe, pior do que está não vai ficar. Aceito. Quando saíram para o ar fresco da noite, o céu já estava salpicado de estrelas. Tisca andava ao lado, como se aprovasse a decisão da dona. Dmitri abriu a porta do carro, ajudando Vária a se acomodar no banco do passageiro. Para casa? Perguntou, ligando o motor. Para casa, ela repetiu, e naquela palavra simples havia um eco de promessa. Amanhã os recebeu com um frescor transparente de outono. Os primeiros raios de sol, filtrando-se pela folhagem dourada, desenhavam padrões caprichosos no chão quando Dmitri virou na estrada de terra que levava à sua propriedade. Chegamos, anunciou, parando o carro diante de uma casa de 2 andares, de madeira escura, com molduras entalhadas nas janelas. Vária, que havia adormecido no caminho, piscou sonolenta, olhando ao redor. A casa do Severtov, revestida de tábuas envelhecidas, erguia-se entre um pomar de macieiras, como um navio ancorado em um mar de verde e amarelo. Mais adiante avistava-se a marcenaria robusta de troncos grossos com janelas largas. Que lindo, murmurou saindo do carro. Tisca pulou atrás dela, farejando o ar com cautela, como se memorizasse os novos cheiros. Meu pai construiu em 93, disse Dmitri com orgulho mal disfarçado. Naquela época tudo desmoronava, mas ele dizia, vivemos mal, mas construímos bem. Cortou o primeiro andar com as próprias mãos, depois contratou ajudantes. Pegou sua mochila e conduziu-a até a entrada. Vária observava o quintal, o pomar, os galpões de ferramentas. Tudo respirava solidez, o bom senso camponês.
Nada supérfluo, tudo funcional, mas com um cuidado especial, como se cada tábua tivesse sido colocada com carinho. Este será seu quarto. Abriu uma porta no segundo andar. Varya parou na soleira. Depois de noites no chão da estação, depois do apertado cubículo na casa da mãe, onde as paredes pareciam esmagá-la, aquele canto claro parecia um refúgio. Uma cama de madeira com cobertor de retalhos, uma cômoda com maçanetas escurecidas pelo tempo, um armário rústico e uma pequena escrivaninha junto à janela, de onde se via o pomar. É tão aconchegante, sussurrou, como se temesse que o encanto se desvanecesse. Móveis da minha avó, Dmitri deu de ombros. Fique à vontade. No armário tem toalhas e roupa de cama. O banheiro fica no fim do corredor. Vou preparar o café da manhã. Sozinha, Varya passou os dedos pela renda da toalha sobre a cômoda, acariciou o encosto de madeira da cama. Uma sensação estranha se espalhava por seu peito, como se, após uma longa corrida, finalmente pudesse parar e recuperar o fôlego. Patrão, vejo que o carro está aí. Uma voz rouca ecoou do quintal enquanto eles terminavam de comer. Um homem corpulento, de barba ruiva e olhos brilhantes, entrou na cozinha sem cerimônia. Ah, temos visita. Fixou Varya com curiosidade. Está é Varvara, apresentou Dmitri, tranquilo. Vai nos ajudar com os documentos e a casa. Prazer. Varya acenou tímida. Igualmente. Stas sorriu largo. Já estava na hora de o Dinch se livrar dessa bagunça de papéis. Agora vai ter ordem por aqui. Virou-se para Dmitri. Aliás, ontem Stas retomou a conversa sobre o conjunto de carvalho encomendado pelo Sidorov. A madeira havia chegado, mas surgira um problema com a ferramenta. Algumas peças estavam com defeito de fábrica. Os homens mergulharam em detalhes técnicos, discutindo prazos e alternativas. Enquanto isso, Varya começou a recolher os pratos da mesa, ouvindo distraidamente o diálogo. Notou como a voz de Dmitri ganhava firmeza ao falar do trabalho, um timbre seguro, de quem domina cada etapa do ofício, desde o esboço até o último polimento. Naquela mesma noite, Stas apareceu com a esposa, Ania, e os gêmeos de 5 anos, 2 redemoinhos de energia que invadiam a casa com risadas e perguntas sem fim. Ania, uma mulher de formas generosas e olhos bondosos, trouxe uma torta de maçã ainda quente e, sem cerimônia, tomou Varya sob sua proteção. Que bom que o Dinch finalmente arrumou uma ajudante, disse, enquanto organizava as xícaras na mesa. Já estava na hora. Eu vivia falando nos ouvidos dele. Como é que um homem sozinho vai dar conta de casa e de oficina? Virou-se para Varya com um sorriso cúmplice. Principalmente um teimoso como o nosso Dmitri Valentinich, que só pensa em madeira e serras. Tika, inicialmente encolhido junto às pernas de Varya, logo se deixou conquistar pelos filhos de Stas e pelo cão deles, Buyan, um animal peludo e brincalhão que parecia feito de pura alegria. Ao anoitecer, os dois já corriam pelo jardim, levantando folhas secas e espantando os últimos pássaros outonais. Olha só como seu se adaptou, comentou Stas, observando pela janela a algazarra canina. Parece que sempre morou aqui. Como eu, pensou Varya, surpresa com a naturalidade daqueles dias. A rotina se instalou como um rio manso. Ela acordava com os primeiros raios de sol, preparava o café da manhã e, enquanto Dmitri se perdia nos projetos da oficina, dedicava-se às tarefas da casa. Para sua surpresa, ele não era exigente. Pedia apenas o básico, a limpeza dos cômodos, a organização dos documentos da marcenaria e, às vezes, uma ida à cidade vizinha para buscar materiais. Mas Varya queria fazer mais. Acostumada à precisão dos arquivos da prefeitura, onde cada papel tinha seu lugar, ela não resistiu. Um dia, após pedir permissão a Dmitri, mergulhou no arquivo de pedidos da oficina, dezenas de pastas recheadas de esboços, orçamentos e contratos amontoados sem critério. O que você está fazendo? Perguntou ele, surpreso ao encontrá-la à noite rodeada por pilhas de documentos. Sistematizando, respondeu, simples. Olhe, todos os pedidos estão jogados aqui sem ordem. Se separarmos por tipo de móvel, por cliente por ano, fica muito mais fácil encontrar qualquer coisa. Dmitri observou, intrigado, enquanto ela classificava os papéis com mãos ágeis, etiquetava pastas novas e criava um índice detalhado. Onde aprendeu isso? Na prefeitura. Lá, cada papel é valioso. Sorriu Varya. Ah, e reparei que os vernizes e tintas do armazém estão uma bagunça. Posso arrumar isso também? Uma semana depois, o depósito era irreconhecível. Todos os materiais estavam organizados por categorias com um catálogo indicando a localização exata de cada item. Até Stas assobiou impressionado. Nossa, Varvara Sergeyevna, a gente se matava há anos com essa confusão, e você resolveu tudo em alguns dias.
Dmitri a encarava com um respeito que não tentava esconder. E havia algo mais em seu olhar, uma centelha que aquecia o peito de Varia e a fazia querer superar a si mesma, dia após dia. Nas noites frias de outubro, eles costumavam se sentar na cozinha com uma chaleira de chá. Dmitri falava sobre os segredos da madeira, como Carvalho era teimoso e exigia paciência, enquanto Atília, macia e dócil, se deixava esculpir como manteiga. Varia ouvia fascinada, percebendo que suas palavras iam além da técnica, revelavam uma intimidade com a matéria, como se ele conhecesse a alma de cada árvore. Cada touro tem seu temperamento, dizia, girando um pedaço de bordo entre os dedos. O pinheiro é generoso, mas impaciente. Já a cerejeira é como uma dama, elegante, mas cheia de caprichos. Certa vez, ele a flagrou em uma atividade inesperada. Varia estava sentada junto à janela, concentrada em um álbum de desenhos, o lápis dançando sobre o papel. Desculpe, não queria interromper, disse Dmitri, recuando. Não, tudo bem, ela corou, tentando fechar o caderno. Posso ver? Hesitou, mas acabou entregando-o. Na página, um esboço do jardim, a macieira outonal, a glorieta de madeira entalhada, o caminho que levava à oficina. Traços simples de grafite, mas que capturavam a essência do lugar. Você desenha lindamente, murmurou Dmitri, folheando as páginas. Havia outras cenas. À vista da janela, Tica dormindo junto ao fogão, as mãos calejadas de Stas planando uma tábua. São só rabiscos, encolheu os ombros. Desde criança gosto de desenhar, mas meus pais achavam bobagem. Minha mãe queria que eu fosse contadora. Profissão sólida, nunca vai faltar pão, dizia. Dmitri virou mais uma página e congelou. Era o esboço de um buffet, um líquine fin red sim before, linhas clássicas entrelaçadas a motivos vegetais delicados, que davam à peça uma leveza quase etérea. Isso é seu? Perguntou, erguendo os olhos. Sim, ela baixou o olhar, envergonhada. Me inspirei no seu trabalho. Achei que poderia adicionar esses detalhes. Bobagem, claro. Bobagem nada, cortou ele, examinando o desenho com atenção. É um olhar fresco, cheio de sensibilidade. Sabe, tem um cliente que quer algo diferente para a sala de jantar. Se você não se importar, posso mostrar seus esboços a ele. Daquele dia em diante, Varia passou a desenhar sem esconder-se. Seu álbum encheu-se de croquis de móveis, elementos decorativos e soluções para interiores. Dmitri frequentemente discutia as ideias com ela, sugerindo ajustes técnicos, mas sempre preservando sua visão artística. Os meses passaram como um suspiro. O inverno cobriu o vilarejo com um manto branco, que depois derreteu sob a tímida primavera. Os dias ganharam um ritmo tranquilo, pontuado por pequenas alegrias, o cheiro de pão fresco saindo do forno, as caminhadas com Tica pelos arredores, as conversas que se estendiam até altas horas, ou o silêncio cômodo daqueles que não precisam de palavras. À noite muitas vezes se reuniam junto à lareira. Varia desenhava, Dmitri lia, ou revisava plantas. Às vezes, suas mãos se roçavam ao alcançar o mesmo objeto, e um calor doce, quase doloroso, percorria os dois. Mas nenhum ousava quebrar aquele equilíbrio frágil. Dmitri temia assustá-la com seus sentimentos. Via-se velho demais, rude demais para uma mulher tão vibrante. Varia, por sua vez, achava que não tinha o direito de desejar mais. Um teto, uma rotina afetuosa, já lhe pareciam um presente inestimável. Até que numa noite na glorieta, enquanto observavam os últimos raios de sol dourando as copas das árvores, Dmitri falou baixinho. Sabe, já nem consigo imaginar como era viver aqui sozinho. Parece que esta casa sempre esperou por você. Varia ergueu os olhos, cheios de tudo o que não conseguia dizer. Quis responder com palavras, mas só conseguiu um sussurro. Eu também. Tica, como se entendesse a importância daquele momento, apoiou a cabeça em seu colo e soltou um suspiro satisfeito. O vento da primavera trouxe o perfume das flores de macieira. O mundo respirava promessas. E a feira regional de marceneiros, marcada para junho, estava prestes a se tornar um verdadeiro triunfo para Dmitri. O buffet projetado por Varia conquistou o prêmio especial do júri por sua solução original e fidelidade às tradições. O estande da marcenaria Severtov não ficou vazio um único minuto. Visitantes admiravam as peças, faziam encomendas, anotavam o telefone. Foi quando, ao recolher documentos no final do segundo dia da feira, Dmitri ouviu uma voz feminina atrás de si. Permita-me me apresentar. Vitória Igorevna Lebedeva, chefe do departamento de vendas da Interior Luxe. Ele se virou e viu uma mulher elegante, de terno impecável e cabelos castanhos arrumados em um coque perfeito. Seus olhos atentos percorriam o estande com uma mistura de admiração e cálculo. Muito prazer, disse Dmitri, estendendo a mão.
Seu trabalho causou um verdadeiro furor, sorriu Vitória, exibindo dentes brancos e alinhados. Poderíamos discutir uma possível colaboração durante o jantar. Há um excelente restaurante aqui perto. Havia algo em sua postura confiante, quase desafiadora, com um toque de elegância calculada, que lembrou Dmitri da ex-mulher. Mas ao contrário de Regina, Vitória falava de móveis com propriedade, fazia perguntas pertinentes e propunha passos concretos para expandir os negócios. 2 cálices de vinho transformaram o jantar de negócios em algo mais. Vitória revelou-se uma interlocutora fascinante, culta com bom humor e um apurado senso estético. Ao se despedirem, marcaram um novo encontro. Nos 2 meses seguintes, Dmitri sentiu-se arrastado por uma correnteza. Vitória o ajudou a fechar contratos com 2 grandes lojas, apresentou-o a contatos estratégicos e ensinou-o a apresentar seus trabalhos com profissionalismo. Paralelamente, seus laços pessoais se aprofundavam, teatros, restaurantes, exposições. Após anos de solidão, ele redescobriu o gosto por uma vida vibrante, cheia de possibilidades. Em casa, porém, as coisas mudavam. Dmitri chegava tarde e encontrava Vária imersa em novos esboços ou com um livro nas mãos. Ela nunca perguntava onde ele estivera, limitando-se a oferecer, em voz baixa, aquecer o jantar. Você precisa me apresentar a ela, declarou Vitória certa noite, enquanto tomavam café em uma esplanada. Quero conhecer sua casa, sua oficina. Preciso entender com o que estou lidando. E agora ela estava no meio da sala, examinando os móveis rústicos, as fotografias antigas nas paredes, os guardanapos bordados à mão. Encantador, comentou, com um tom que a Dmitri soou condescendente. Esse estilo autêntico de interior. Vária, silenciosa e tensa, serviu chá com torta. Tica, normalmente amigável com visitas, escondeu-se debaixo da mesa e observava a convidada com desconfiança. Varvara, certo? Vitória sorriu, sem tocar no prato. Dmitri contou que você o ajuda com os documentos. Que gentileza da sua parte. Vária não é apenas uma ajudante, corrigiu Dmitri. Ela é uma artista talentosa. Aquele buffet premiado? Foi esboçado por ela. As sobrancelhas de Vitória se ergueram levemente. Surpreendente. Você tem formação em artes? Não, respondeu Vária, baixinho. Me formei em contabilidade. Entendo. Vitória virou-se para Dmitri. Dima, precisamos discutir a sério o futuro da sua oficina. Você tem mãos de ouro, mas no mundo moderno isso não basta. É preciso escalar a produção, contratar designers profissionais, gerentes de vendas. Posso ajudar com um plano de negócios, atrair investidores. Gosto do meu trabalho como ele é, começou Dmitri. Pense no futuro, interrompeu Vitória, suave mas firme. O mercado está mudando. Se não se adaptar, ficará para trás. Você precisa de um gestor profissional, não de uma, lançou um rápido olhar para Vária, ajudante de interior. Vária estremeceu como se levasse um tapa. Por alguns segundos, o silêncio na sala ficou denso. Então ela se levantou. Desculpem, preciso terminar um trabalho. Quando a porta se fechou atrás dela, Vitória balançou a cabeça. Uma garota doce. Mas Dima, não acha que essa situação parece ambígua? Uma jovem morando na casa de um homem solteiro. As pessoas podem interpretar mal. Que pessoas? Franziu a testa Dmitri. Clientes importantes, parceiros, todos aqueles de quem depende o sucesso do seu negócio. Naquela noite, Dmitri não conseguiu dormir. Algo arranhava sua consciência, mas as palavras de Vitória sobre expansão não saíam de sua cabeça. Será que ela tem razão? Será que estou enterrando meu talento? As semanas seguintes foram como caminhar sobre gelo fino. Vitória aparecia quase todos os dias, passava horas na oficina com Dmitri, desenrolava plantas de novas máquinas, traçava gráficos de crescimento e insistia na contratação de mais funcionários. Sua marcenaria familiar pode virar uma fábrica de verdade, dizia ela. Imagine, Severtov Filhos, uma marca conhecida em todo o país. Não tenho filhos, objetou Dmitri em voz baixa. Terá, respondeu Vitória, apertando-lhe a mão com um sorriso cheio de significado. Vária evitava cruzamentos. Mudava discretamente seus horários, saía para passear com Tica ou se trancava no quarto. Mas Dmitri notava seu rosto abatido, o brilho apagado nos olhos, e isso o oprimia como uma pedra no peito. As conversas à lareira cessaram. Vária não mostrava mais seus esboços. Até Tica parecia sentir a tensão no ar, andava de cabeça baixa, suspirava ao se deitar aos pés da dona. Você terá que escolher, anunciou Vitória certa noite quando ficaram a sós. Ou é essa garota, ou sou eu. Estou pronta para construir algo sério com você, para investir no nosso negócio, mas não pretendo dividir você com estranhos.
Vária não é estranha, retrucou Dmitri, sentindo uma irritação surda crescer dentro de si. Então quem é? A voz de Vitória cortou o ar como uma lâmina. Relações sérias exigem decisões sérias. Dima, está na hora de se definir. Naquela noite, ao voltar para casa, Dmitri encontrou um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia cuidadosa de Vária. Dmitri Valentinovich, agradeço por tudo que fez por mim, mas entendo que chegou a hora de seguir em frente. Não quero ser um obstáculo para sua felicidade e para o crescimento do seu negócio. Irei embora no final da semana, assim que terminar de organizar os últimos documentos. Obrigada pela bondade, Vária. Algo se partiu dentro dele. Dmitri sentou-se na cadeira, amassando o papel entre os dedos. A casa de repente pareceu vazia, fria, estranha. A ideia de que Vária partiria, de que não ouviria mais sua voz suave, seus passos leves, de que não sentiria mais o cheiro de jasmim em seus cabelos, doía como uma ferida aberta. O que estou fazendo? O pensamento cruzou sua mente, mas não teve tempo de amadurecer. O telefone tocou. Dima, a voz aflita da mãe o gelou. Filhinho, o coração do seu pai piorou de novo. Dessa vez está muito grave. Os médicos dizem que precisa de uma cirurgia em Petersburgo, em um centro especializado. Quando? Conseguiu perguntar, com a garganta seca. Em 2 semanas. Um soluço abafado. É caro, mas nem é isso o problema. Ele está com muito medo, Dima. O médico falou que o estado de espírito do paciente é metade do sucesso, e você conhece seu pai. Se ele aceitou a operação é porque está realmente mal. Dmitri sabia. O pai sempre fora forte, nunca reclamava. Se chegar àquele ponto, a situação era crítica. Mamãe, eu cuido de tudo. Não se preocupe. Obrigada, filhinho, a voz da mãe tremia. Ele não para de falar de você. Ele sonha em te ver feliz com uma família. Entendes? Entendo, respondeu baixinho. Já não sou jovem, filho. Quero mimar os netos enquanto tenho forças. Dmitri sentia o peso de cada palavra. A mãe, com sua voz trêmula, parecia segurar não só a preocupação pelo marido, mas também um desejo antigo, quase infantil, de ver o filho arrumado. E se afinal havia alguém? Alguém que pudesse ser apresentado, que trouxesse um pouco de luz naquela sombra que se abatia sobre a família. Talvez você tenha alguém? A esperança na voz dela era quase palpável. Traga-nos a presente. Isso daria tanta força ao seu pai antes da operação. Quando a ligação terminou, Dmitri ficou imóvel, os olhos perdidos no vazio. Do lado de fora, a noite de verão espessava-se, preenchida pelo canto das cigarras e pelo latido distante de cães. Era preciso decidir. A decisão mais importante de sua vida. Vária desenhava a luz da luminária quando ouviu a batida suave na porta. Tisca, o cachorro, deu um latido curto e abanou o rabo, reconhecendo o dono. Dmitri entrou, hesitou na soleira. Ela fechou o álbum imediatamente, algo estava errado. Ele avançou, sentou-se na beira da cama e esfregou as mãos, nervoso. Vária, preciso da sua ajuda, começou, a voz rouca. Meu pai, o coração. Ele vai fazer uma operação em Petersburgo. As chances são boas, mas ele está com medo. Fechei os olhos por um instante. Havia mais. Sempre havia mais. Meus pais estão muito abalados por eu estar sozinho, continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Minha mãe acha que ver-me feliz, arrumado daria forças ao meu pai. Ergueu os olhos, finalmente. Quero pedir um favor. Vária sentia o frio se espalhar dentro dela. Conhecia aquele olhar, o mesmo que ele tinha quando pedia algo que custava muito mais do que parecia. Viajar comigo. Conhecer meus pais. Uma pausa. Como minha noiva. O quê? O ar escapou dos seus pulmões. Eu sei que soa louco, levantou as mãos, como se pudesse se proteger da própria ideia. Mas isso daria forças ao meu pai. Ele precisa saber que estou bem, que não estou sozinho. Ela virou-se para a janela. O coração batia tão forte que doía. Fingir ser a noiva de Dmitri, interpretar o papel da mulher amada, quando na verdade ele havia escolhido outra. E Vitória? Eu explico tudo a ela depois, disse, como se lesse seus pensamentos. Agora, o que importa é meu pai. Vária voltou-se lentamente. Seus olhares se encontraram. Por um instante, o mundo parou. Só até a operação, murmurou por fim. Depois, eu vou embora. Assim será melhor para todos. Obrigado, exalou Dmitri, apertando sua mão com um gesto impulsivo. Sabia que poderia contar com você. Quando a porta se fechou atrás dele, Vária afundou na cama. Tisca pulou ao seu lado, apoiou a cabeça em seu colo e olhou para ela com uma devoração canina que doía ainda mais. Coração bobo, sussurrou, enterrando os dedos na pelagem do cachorro. Como era possível amar tanto em apenas um ano?
Mas lá no fundo, bem no fundo, uma alegria minúscula e quase vergonhosa tremeluzia. Por alguns dias, mesmo que fingidos, ela seria sua. Poderia olhá-lo com os olhos cheios daquilo que realmente sentia, segurar sua mão, chamá-lo apenas por Dmitri, sem o patronímico que os mantinha à distância. Seriam dias de uma felicidade emprestada. Na mesa entre eles, o velho álbum de família com a capa de veludo gastado estava aberto. Dmitri folheava as páginas amareladas, parando nas fotos dos pais. Olha, aqueles no ano em que se conheceram, apontou para uma imagem em preto e branco, uma jovem Tamara Ilyinichna e Valentin Mikhailovich, de pé na entrada de uma biblioteca. Meu pai foi buscar um livro sobre marcenaria, e foi minha mãe quem o atendeu. Diz que se apaixonou à primeira vista. Vária observava a foto. A jovem Tamara, com uma trança enrolada na cabeça e o vestido severo de bibliotecária, tinha algo de Dmitri. Os mesmos olhos atentos, a mesma inclinação quase imperceptível do queixo. 42 anos juntos, disse ele com orgulho. Sabe o que meu pai sempre diz? Que uma casa e uma família são como um bom móvel. Não importa só o material, mas como é montado. Cada detalhe tem que estar no seu lugar. Estavam na varanda pela terceira noite seguida, ensaiando para o espetáculo. No dia seguinte, os pais chegariam. Dmitri mergulhara nas memórias, contando histórias da família, mostrando fotografias. E isso? Vária apontou para uma pequena caixa de veludo que ele tirara do bolso. Um anel, abriu-a, revelando uma aliança simples de ouro com uma pedrinha minúscula. Comprei hoje. Minha mãe não gosta de ostentação, mas ficar sem anel seria estranho. Ela pegou a caixa com cuidado, observando a joia. O coração doía. Quantas vezes imaginaram um momento assim, só que em circunstâncias bem diferentes? Experimenta, pediu Dmitri. Preciso ter certeza de que serve. Vária estendeu a mão. Seus dedos eram quentes e um pouco ásperos quando deslizou o anel em seu dedo anelar. Coube perfeitamente. Agora precisamos combinar a história, continuou ele com um tom prático, embora a voz soasse estranhamente rouca. Como nos conhecemos? Há quanto tempo estamos juntos? Quais são nossos planos? Podemos contar a verdade, sugeriu Vária. Sobre o encontro no posto de gasolina. Só omitimos os detalhes. Boa ideia, concordou. Menos risco de nos confundirmos. E sobre o futuro? Dmitri hesitou. Digamos que planejamos um casamento pequeno no outono, só para os mais próximos. Ela assentiu sem erguer os olhos. Temia que ele visse neles o fogo que queimava dentro dela ao pensar em um casamento de verdade com Dmitri. Ele baixou ainda mais a voz, como se compartilhasse um segredo. Minha mãe vai perguntar sobre filhos. Ela é obcecada por netos. O que respondemos? A verdade, disse Vária, surpreendendo a si mesma. Que queremos filhos, mas primeiro precisamos nos estabelecer, conseguir alguns grandes pedidos, ampliar a marcenaria. Tisca, deitado aos seus pés, levantou a cabeça de repente e gemeu baixinho, como se sentisse a atenção da dona. Você consegue interpretar uma mulher apaixonada? Perguntou Dmitri, olhando-a com atenção. Ela sorriu, triste. Não se preocupe. Será o papel mais fácil da minha vida. Os pais chegaram no horário do almoço do dia seguinte. Dmitri foi recebê-los no portão, ajudou o pai a sair do táxi. Vária observava pela janela enquanto Valentin Mikhailovich, apoiado em uma bengala, caminhava lentamente pela calçada. Mesmo à distância dava para ver como ele havia emagrecido, como os ombros curvavam-se sob o peso de uma fraqueza que não era só física. Varencha, vem conhecê-los, chamou Dmitri. Ela respirou fundo, ajustou o vestido de festa e saiu para a varanda. Esta é nossa Vária, apresentou Dmitri, com um orgulho que soou genuíno. Tamara Ilyinichna, baixa, de rosto redondo e olhos bondosos, abraçou-a como se fossem velhas amigas. Finalmente conheço a moça que fez nosso Dima tão feliz. Valentin Mikhailovich, alto, magro, com uma barba grisalha que lhe dava um ar de Hemingway, inclinou-se em uma mesura formal. Uma beleza. Não esperava tanto bom gosto de você, filho. Vária sorriu constrangida, sentindo a mão quente de Dmitri pousar em seu ombro. Aquele gesto simples lhe deu uma força que não sabia que precisava. Os olhares trocados entre os quatro eram cheios de compreensão mútua. Talento, resumiu Valentin Mikhailovich com um tom de aprovação. Talento verdadeiro, não como esses designers da moda que só copiam revistas estrangeiras. Tamara Ilyinichna sorriu, acariciando o braço do filho com o olhar. Finalmente nosso Dima terá um lar de verdade. De repente, Dmitri pegou a mão de Vária com firmeza e levou aos lábios. Eu sei, mamãe, disse enquanto ela, paralisada, não soube como reagir àquele gesto inesperado. Não haviam combinado nada daquilo. As bochechas queimaram, o coração disparou, e a respiração ficou presa na garganta.
Os 2 dias seguintes voaram como um sopro. Vária e Tamara Ilinisha passaram horas na cozinha, onde a mulher mais velha compartilhava com prazer os segredos de seus bolos famosos, contando histórias da juventude e de como havia apoiado o marido nos difíceis anos 90. Sabe, Varinka dizia enquanto abria a massa com destreza, um homem precisa sentir que é esperado em casa, que é compreendido. O Dima tem gênio forte, igual ao pai, mas se você encontrar a chave certa, não há ninguém mais leal. Vária sentia, absorvendo cada palavra. Havia se apegado àquela mulher sábia, que a acolhera sem perguntas desde o primeiro instante. Até Valentin Mikhailovich nutria por ela uma simpatia genuína. Quando Dmitri saía a trabalho, ele a levava à oficina, mostrava-lhe as ferramentas, explicava os segredos de cada tipo de madeira. Você tem olho de artista, observou, ao vê-la admirar os detalhes de um baú esculpido por ele. E as mãos, pelo jeito, nasceram no lugar certo. Experimente, estendeu-lhe um cinzel. Vária hesitou, mas, guiada por Valentin Mikhailovich, fez alguns traços experimentais em um pedaço de tilha. Que mãos de ouro o senhor tem, exclamou sincera diante das peças do mestre. Agora entendo de onde vem o talento do Dmitri. O velho sorriu por baixo do bigode. Ele me superou. Não é só técnica, tem um faro especial. E com seus esboços, vocês vão longe. Fez uma pausa, como se pesando as palavras, então abriu um baú antigo e retirou de lá um jogo de ferramentas em estoque de couro. Estes foram meus primeiros instrumentos. Meu avô os usava. Pensava em dá-los ao Dima no aniversário, mas agora vejo que chegou a hora. Agora ele terá por quem se esforçar. À noite, os 4 se reuniam na sala. Tamara Ilinisha contava anedotas da biblioteca onde trabalhará. Valentin Mikhailovich recordava os primeiros anos do negócio. O ambiente era tão quente, tão familiar que Vária, às vezes, esquecia que tudo aquilo era uma encenação prestes a terminar. Na terceira noite, quando ela e Dmitri acompanhavam os pais até o quarto, Tamara Ilinisha os deteve. Sentem-se, filhos. Precisamos conversar. Eles obedeceram, e Vária sentiu a tensão no corpo de Dmitri ao seu lado. Vejo como ela olha para você, filho, começou Tamara, suave. Isso é sentimento verdadeiro. Coisa que não se finge. Valentin Mikhailovich concordou com a cabeça. Uma boa esposa vale mais que fortuna. Dima, nós entendemos. Dmitri olhou para os pais confuso. Do que estão falando? Do seu teatro, sorriu Tamara. Acha que não percebemos desde o início? Não se enganam os pais. Vária empalideceu baixando os olhos. Uma onda de vergonha e decepção a invadiu. Mãe, eu posso explicar, começou Dmitri. Não precisa, filho, interrompeu Valentin Mikhailovich. Sabemos por que inventaram essa história. Não queriam nos preocupar antes da operação. Mas sabe de uma coisa? Continuou Tamara. Vemos que há algo real entre vocês. Talvez ainda não tenham percebido, mas de fora é óbvio. Vária levantou os olhos para Dmitri. Ele a encarava com uma expressão tão perdida que lhe doeu o peito. Não deixe escapar sua felicidade, filho, disse Valentin Mikhailovich baixo. A vida passa rápido. Eu pensava, ainda darei tempo para pescar, para subir nas montanhas, e agora? Pôs a mão sobre o peito. A operação não é uma sentença. Mas a felicidade é para agora, sem adiar. Quando os pais se retiraram, Dmitri e Vária ficaram sentados no sofá, em silêncio. Parecia que ambos temiam quebrar o frágil equilíbrio daquele momento. A operação? Dmitri perguntou em voz baixa, como se temesse que a própria pergunta pudesse alterar o destino. Como você está? Fará a operação, respondeu o pai com firmeza, sem hesitar. E vou me recuperar, porque quero dançar na sua verdadeira cerimônia de casamento. Quero balançar netos nos joelhos e para isso preciso ficar bom. Entende? Seu diálogo foi interrompido pelo toque agudo do celular. Dmitri olhou para a tela. Vitória. Com um gesto decidido, rejeitou a chamada e voltou-se para o pai. Entendo, pai. E você tem razão. Sua voz soou áspera, como se as palavras custassem a sair. Demorei demais para enxergar o que realmente importa. O julho amanheceu claro e fresco, com aquele brilho prateado que só as manhãs de verão conhecem. Dmitri ajudava o pai a se acomodar no banco traseiro do táxi, enquanto Tamara Ilinisha abraçava Vária com força, sussurrando-lhe algo ao ouvido que fez os olhos da moça brilharem. Tisca, o cão, sentado com dignidade junto ao alpendre, observava a cena com uma seriedade quase humana, como se compreendesse a gravidade daquele momento. Não fique assim, filho. Valentin Mikhailovich deu uma palmada leve no ombro de Dmitri. Não estou indo para a guerra. É só uma operação. Daqui a um mês volto novo em folha. Prometo. Dmitri abraçou o pai com força, sentindo sob as mãos os ombros mais magros, a fragilidade que a doença deixará para trás.
Nós vamos com Vare assim que os médicos permitirem. Varenka, minha querida. Tamara Ilinisha apertou as mãos da moça uma última vez. Escreva para nós. E cuide desse teimoso aqui. Seus olhos brilharam com um misto de carinho e preocupação. Ele é bom, mas quando se fecha, parece uma ostra. Quando o táxi dobrou a esquina e desapareceu de vista, Dmitri e Varia permaneceram imóveis junto ao portão. O silêncio entre eles era espesso, quase palpável, como se, de repente, o script que os guiara até ali tivesse se esvaído. Não havia mais paz para impressionar, nem papéis para representar. Vou arrumar minhas coisas, murmurou Varia, baixando os olhos. Espere. Dmitri segurou seu pulso num gesto instintivo, como se ela fosse se desvanecer. Pelo menos tomemos café da manhã juntos. Conversemos. Ela hesitou, mas acabou assentindo com um leve movimento de cabeça. Voltaram para casa, onde ainda pairava no ar o cheiro quente dos pirogues da mãe e o rastro discreto do odor do odiocolon do pai, uma mistura que, sem querer, se tornará o perfume daqueles meses. Chefe, o que foi? Stas espichou a cabeça pela porta da oficina, onde Dmitri, há 2 horas, tentava sem sucesso trabalhar numa encomenda nova. Parece que afundou num balde d'água. Meu pai? Dmitri balançou a cabeça. Não, está tudo bem. A operação foi marcada para a semana que vem. Então o que foi? Stas sentou-se na bancada, cruzando os braços. A Varka foi embora? Não, ainda não. Dmitri largou o formão e passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar o cansaço. Mas está arrumando as malas. Diz que seu papel acabou. Que é hora de seguir em frente. Que papel? Stas franziu a testa. O que você está falando? Com um suspiro profundo, Dmitri contou tudo. A farsa com Vitória, a doença do pai, o teatro da noiva fictícia. Os meses em que uma mentira se transformará, sem querer, numa verdade tão frágil quanto os fios de uma teia de aranha. Caramba, chefe! Stas assobiou baixo. E agora? Não sei. Dmitri esfregou as têmporas. Meus pais foram embora. Vitória liga todo dia, exigindo uma resposta. Varia está fazendo as malas. Ele olhou para as mãos calosas e marcadas pelo trabalho. E eu só sei que não quero que ela vá. Stas o observou por um longo momento, sério de uma maneira incomum. Você está apaixonado, chefe. E tem medo de admitir. Dmitri levantou os olhos, surpreso com a franqueza. Todo mundo vê o jeito que você olha para ela, continuou Stas. Até eu que não sou de reparar nessas coisas. E daí que ela é mais nova? Não tem 16 anos. É uma mulher grom, e olha para você como se você fosse o último pedaço de pão no inverno longo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido distante de uma serra elétrica na oficina vizinha. Dmitri fechou os olhos, e as imagens vieram como um filme. O riso de Varia ecoando pela casa como luz solar, sua maneira discreta de deixar um chá quente na bancada quando ele trabalhava até tarde, os esboços que ela deixava espalhados, ideias que tinham ressuscitado a oficina como um sopro de vida nova. Mas, acima de tudo, aquela sensação de lar, de completude, que chegará sem aviso e se instalara como se sempre tivesse estado ali. Você tem razão, admitiu finalmente a voz rouca. Preciso colocar um ponto final nisso com Vitória. Depois a gente vê. Vitória chegou 1 hora depois do telefonema. Entrou na casa com a postura de quem já se considerava dona do lugar, depositando sobre a mesa uma pasta com documentos. Preparei um plano de negócios para a modernização, começou sem preâmbulos. Consegui contatos com fornecedores de equipamentos. Há opções de financiamento com juros baixos. Vitória. Dmitri interrompeu-a com suavidade, mas firmeza. Precisamos conversar. De verdade. Ela o olhou com atenção, então fechou a pasta com um gesto lento, quase cerimonial. Estou ouvindo. Nós queremos coisas diferentes, disse ele simples. Você vê meu trabalho como um negócio a ser expandido, otimizado, levado a outro patamar. Para mim, isso é um ofício de família. Não é só uma fonte de renda. É a continuação do que meu pai fez, do que o avô dele fez. Não é nostalgia. É uma escolha. Você prefere a pobreza à prosperidade? Sua voz tinha um tom de genuína incompreensão. Ficar estagnado nesta aldeia em vez de construir algo maior? Não é estagnação. É escolher meu caminho. Dmitri segurou seu olhar. E não é só pelo trabalho. É por ela. Vitória ficou imóvel por um instante, como se as palavras demorassem a fazer sentido. Por ela? Seu tom era seco. Por essa garota? Dmitri assentiu. Sim, eu a amo. Você está trocando o sucesso pela mediocridade, disse Vitória, e pela primeira vez sua voz tremia, não de raiva, mas de algo que soava quase como luto. Viver na pobreza, enterrado neste buraco, enquanto poderia.
Eu estou escolhendo a felicidade em vez do lucro, corrigiu, tranquilo. Desculpe. Para sua surpresa, Vitória sorriu, um sorriso triste, mas sem amargura. Sabe, quase invejo você. Hoje em dia, sentimentos verdadeiros são tão raros. Recolheu os documentos na bolsa e dirigiu-se à porta. No limiar, virou-se. Espero que não se arrependa. Ela parece uma boa moça. Fez uma pausa. Só não deixe que ela transforme você num sapateiro de província. Você tem talento de verdade, Dmitri. Quando a porta se fechou atrás dela, Dmitri sentiu um alívio estranho, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Agora restava apenas a conversa mais importante. Encontrou Vária na oficina. Ela estava sentada num banquinho junto à janela, um álbum de esboços no colo, lápis espalhados sobre os joelhos. Um raio de sol dourado incidia sobre sua cabeça inclinada, iluminando mechas castanhas como fios de cobre. Dmitri parou na soleira, contendo a respiração, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele quadro. Ela percebeu sua presença e levantou os olhos. Só queria terminar este rascunho, disse, estendendo o álbum. É para você. Uma ideia nova para a estante de livros. Dmitri olhou para o desenho, mas não o examinou. Em vez disso, sentou-se num banquinho baixo defronte a ela, de modo que seus rostos ficassem no mesmo nível. Vária, começou a voz baixa mas firme, eu não quero que nossa brincadeira acabe. Ela franziu a testa, confusa. Mas seus pais já foram embora. O teatro terminou. Não estou falando do teatro, esclareceu. Estou falando de nós. Do que existia antes deles chegarem. E do que pode existir daqui para frente. Vária desviou o olhar, os dedos brincando nervosos com um lápis. Mas eu sou só uma garota do Technicum. E você tem a Vitória culta, bem-sucedida do seu mundo. Vitória foi embora e interrompeu. Para sempre. Ele segurou suas mãos com cuidado, como se temesse que ela as retirasse. Nós queremos coisas diferentes da vida. Ela poderia me dar contatos, dinheiro, status. Mas você me dá o que realmente importa. Sua voz ganhou um timbre mais íntimo. Você é artista, Vária. Uma artista de verdade, com um dom que vem não sei de onde. Você transforma esta casa num lar. Você é a minha felicidade. Fez uma pausa, como se as palavras seguintes custassem mais do que todas as outras. Eu te amo. Ela o olhou com os olhos arregalados, onde se misturavam incredulidade, esperança e um medo que não conseguia esconder. E o que vão dizer? Sussurrou por fim. Eu era sua empregada. Vão pensar que você o quê? Dmitri tocou-lhe o rosto com delicadeza. E o que diz o seu coração? Vária baixou os olhos. Suas pestanas tremeram. Um rubor subiu por suas faces. Meu coração. Sua voz falhou. Eu me apaixonei por você, mas tinha medo até de sonhar. Você parecia tão inatingível, com seu negócio, sua casa, sua vida. E eu não era ninguém. Sem um tostão. Você é a pessoa mais rica que eu conheço, murmurou ele, acariciando-lhe a bochecha. Tem este coração, este talento, esta luz que faz tudo parecer possível. Aproximou-se um pouco mais. Fique comigo. Para sempre. Saíram da oficina de mãos dadas como crianças. Sob a velha bétula, aquela mesma que verdejava primeira na primavera e era a última a perder as folhas no outono. Dmitri parou, envolveu Vária pelos ombros, pela primeira vez beijou-a. Não houve fogos de artifício, nem o tempo parou. Foi apenas um dia tranquilo de verão. O farfalhar das folhas sobre suas cabeças, o cheiro fresco da madeira recém-trabalhada vindo da oficina e dois seres humanos que, por um capricho feliz do destino, haviam se encontrado. 6 meses depois, o pátio da casa do Severtov estava incomumente cheio. Decidiram fazer um casamento simples, mas em casa entre os mais íntimos. Valentin Mikhailovich, visivelmente recuperado após uma cirurgia bem-sucedida, servia vinho caseiro nos cálices. Tamara Ilyinicha, ao lado da esposa de Stas, movia-se ágil entre a mesa festiva e a cozinha, ajustando os últimos detalhes. Gorko! Gritavam os convidados e os noivos enrubescidos, cumprimentavam-se com beijos tímidos. Vária estava radiante em seu vestido branco, simples e elegante, costurado por suas próprias mãos. Na cabeça, uma coroa modesta de flores silvestres, nos olhos, um brilho que só o amor verdadeiro é capaz de acender. Próximo à varanda, sob o olhar atento das crianças, Tisca, o antigo cão vadio, passeava com ar solene, seguido por 5 filhotes fofos, frutos de seu romance com a pastora da vizinhança. Seu porte orgulhoso e a barriga cheia deixavam claro, a vida finalmente lhe sorria. A oficina do Severtov prosperava. Os esboços de Vária conquistavam os clientes com uma facilidade que surpreendia até mesmo Dmitri. Mais do que isso, por iniciativa de Tamara Ilyinicha,
ela havia começado a ministrar uma oficina criativa no centro cultural local, ensinando crianças a desenhar e a dar os primeiros passos no design. Onde estão os noivos? Perguntou Tamara de repente, notando a ausência do filho e da nora à mesa. Lá, apontou alguém em direção à oficina. Dmitri e Varia estavam parados à entrada da velha, e agora renovada, Masterskaya Severtovich. Ao lado deles, Valentin Mikhailovich, com o netinho recém-nascido de Stas nos braços, o primeiro herdeiro da nova geração. Os três observavam a placa recém-afixada, Oficina do Severtov, fundada em 1993. Pai, acha que vamos conseguir? Perguntou Dmitri, apertando levemente o ombro de Varia. O velho sorriu por baixo do bigode, os olhos úmidos de emoção. Já conseguimos, filho, respondeu, olhando para o casal como se visse não apenas o presente, mas todo o futuro que ainda estava por vir. O importante não é só criar coisas bonitas, mas construir uma vida bonita. O sol de inverno iluminava a cena, 3 gerações da família Severtov diante da porta que simbolizava seu legado, o passado nas mãos calejadas de Valentin, o presente no abraço de Dmitri e Varia, e o futuro nos olhos curiosos da criança. Quem sabe se aquele menino, um dia, não pegaria as ferramentas do avô e daria continuidade à tradição. Por enquanto, os dois permaneciam ali no limiar de uma vida que haviam escolhido juntos, unidos por aquele mesmo acaso feliz que anos antes os fizera cruzar caminhos. E assim, entre risos, vinho caseiro e o farfalhar das folhas que caíam sobre o pátio, a história deles seguia, não como um conto de fadas, mas como a vida real, com desafios, escolhas e, acima de tudo, com a certeza de que às vezes, os melhores projetos são aqueles que construímos lado a lado.